O ex-presidente do Goiás, o Sérgio Hassi, foi o entrevistado. Ele não falava desde a saída dele na reta final da temporada de 2017. E ele, Sérgio Hassi, nós pegamos apenas um ponto dessa entrevista, que durou 40 minutos, falou mal, disse que é um conto de fadas, é um faz de conta a eleição para presidente no Goiás. Acompanhe. A eleição de presidente do Goiás, e eu posso falar porque fui eleito assim, é um faz de conta. É um faz de conta, é uma carta marcada, é uma pessoa de confiança do presidente do Conselho Deliberativo que escolhe para que seja eleito por membros do Conselho que ele mesmo escolheu. O senhor foi beneficiado com essa prática? Sim, por isso que eu falo assim, muito naturalmente. Isso tem que mudar. Toda essa situação que eu estou chamando desses casuísmos do passado, essas oligarquias do passado, vamos enaltecê-las porque deram sustentabilidade ao clube no passado, mas agora é outro tempo. Eu acho um absurdo um sócio proprietário não votar para presidente. Eu acho um absurdo um sócio torcedor não ter direito a ser um conselheiro. Como é que você quer vender título da nação esmeraldina se o cara só está lá para pagar a mensalidade e assistir quando muito um jogo ou outro com um valor um pouco menor? Ele tem que viver o clube, ter o direito de participar das decisões do clube. Isso foi feito no Fluminense, isso foi feito no Palmeiras, nas reuniões que a gente encontrava, existe uma resistência muito grande contra isso. E aí, André? Foi a melhor entrevista que o Sérgio Hassi deu. Ele nunca deu uma entrevista tão boa como essa, nem quando era presidente do Goiás. Eu me lembro uma vez, quando ele esteve aqui, um torcedor fez uma pergunta daquele movimento Democracia Esmeraldina. E ele disse naquela época que era contrário, porque o jeito que o Goiás fazia era para evitar que aventureiros entrassem no clube. Precisou ele sair, aconteceu o que aconteceu para ele ter uma visão. E a visão de que o Goiás precisa crescer nesse sentido. O Goiás, quando abriu as suas portas para os sócios que eles votaram em algumas eleições, inclusive em duas do Raimundo Queiroz, o Goiás era outro, com a chegada de novos dirigentes. Dessa forma, não. É só uma família que manda, ela põe os seus parentes, os seus amigos, os seus funcionários ali para o clube e nomeia uma pessoa para presidente. Está provado que isso não está dando certo. E que o Sérgio Hassi seja uma voz dentro do Conselho para mudar isso, porque isso só vai mudar com mudanças no estatuto. E se não tiver ninguém de conselheiro que tem esse tipo de pensamento, vai continuar do mesmo jeito sempre. Uma coisa que o doutor Sérgio falou ontem nessa entrevista, da qual participei também lá na Rádio Sagres, é uma observação que ele fez, curiosa até. Primeiro que ele manteve a entrevista em alto nível, é um gentleman, um homem fino, fez as críticas, mas sem apelar, no alto nível. Que todos os ex-presidentes do Goiás estão se afastando, não aparecem mais no clube. Isso ele falou, e é uma verdade. Eles queimam todos? Não tem um que apareça. Ele mesmo falou, eu desde que saí do Goiás, eu vejo jogos do Goiás, que eu posso ver, vejo na televisão. Não dá mais para ir lá. E assim foi com o doutor Cid de Oliveira Reis, quem mais? Acho que são o Pedrinho Goulart, nunca mais pisou lá. Teve outros, Raimundo. O João Bosco e o Paulo Lopes continuam, né? O Paulo Lopes é funcionário. E o João Bosco também presta serviço. Presta Mas serviço. mesmo assim falaram mal dele, né? Mas, exatamente. João Então, Bosco. esses que saíram, por último, não têm aparecido. E ele falou uma coisa que todo mundo sabe, faltava alguém para falar na carta marcada nas eleições do Goiás. Lá é um conselho que vota, conselho quem manda lá, quem escolhe é o Ailê. Eles voltam e escolhem quem eles querem. E Zé Fini the end, goodbye, né, Doni? Mas isso que o doutor Sérgio falou, eu já falo há muito tempo. Esse negócio de sócio-torcedor, especialmente aqui em Goiás, nenhum dos clubes, e eu estou falando aí basicamente de Goiás e Vila, porque o Atlético tem falado que vai fazer um sócio-torcedor, mas a torcida é menor. O Goiânia nem se fala, que nem joga, não adianta fazer sócio-torcedor. Mas todos eles estão muito na contramão, muito atrás. Esse negócio de querer dar desconto em preço de ingresso não vai fazer ninguém pagar uma mensalidade para um clube. Esse negócio de paixão, você tem que ajudar, isso não existe mais no universo do futebol. O Goiás é um clube profissional. O Goiás tem um orçamento de 60, 70 milhões por ano. Por que o torcedor tem que ajudar? O cara tem que pagar as contas dele.
Então você tem que dar alguma coisa em troca. Nunca dão nada. Então eu tenho falado isso também. E não é só aqui, não. Eu estou falando aqui, mas também. Ele citou ali, tem. Do Vila foi falado que o próximo, o sócio... Mudou o estatuto. Não sei. Pois é. mudou, Isso, aí votar. isso começou, na realidade, a mudar no Rio Grande do Sul. O Internacional e o Grêmio, por isso é que eles são hoje os que têm maior número de sócios torcedores. Inter, principalmente, embora eles não tenham as maiores torcidas. No Rio de Janeiro, o Botafogo já fez isso. O Fluminense não sei. O Fluminense, o doutor Sérgio falou, mas há muita confusão política dentro do Fluminense. Eles não estão conseguindo eleger nem a própria diretoria. Quanto mais negócio de sócio torcedor. O Vasco não adianta nem pensar, né? E o Flamengo tem uma conversa também, que é só conversa, até hoje. Em São Paulo eu não sei como é que anda as coisas, mas é muito tímido. Porque o sócio torcedor, na verdade, Pasquetto, André, Evandro e telespectadores, ele é o substituto do antigo sócio, porque os clubes não querem dar nada de benefício para o sócio. O sócio não tem uma piscina para ele tomar banho, o sócio não tem uma quadra para ele jogar, não tem um campo de areia para ele bater pelada. Então eles inventaram uma treta, vamos inventar o sócio torcedor. Tá, mas o que você dá para o sócio torcedor? O sócio, quer dizer, ele é sócio do clube, ele paga, mas ele não tem nada, é uma via de mão única. Então, desse jeito, não vai ter sócio torcedor mesmo, não. É preciso mudar a configuração da coisa. É isso aí, então fica o registro. E sobre essa questão da eleição aí, ele só, como disse o Evandro, ele botou na palavra o que todo mundo sabe e não vai mudar tão cedo. Pelo menos ele reconheceu que se beneficiou desse processo. E não vai mudar tão cedo. Desse processo para ser presidente do Goiás por 2 vezes. Não vai mudar tão cedo porque o Conselho Deliberativo do Goiás não vai mudar tão cedo.